Olá, gente. Vamos ver até onde eu consigo gravar esse confessional, porque o celular está sem bateria. Dessa vez tem até um pouco de memória, mas está sem bateria. Hoje são 8 de fevereiro de 2017, noite de quarta-feira, perto de 11 horas da noite. Estou voltando para casa agora. Tive uma reunião do Fórum de Mulheres do Distrito Federal em torno, do qual eu faço parte, estou retornando, né? Estive afastada, estou retornando e nós estamos nos esforçando muito, trabalhando muito para conseguirmos construir um 8 de março unificado no Distrito Federal, com todas as outras frentes de mulheres, coletivos de mulheres, mulheres setoriais de partidos políticos, mulheres sindicalistas, mulheres, né, de grupos os mais variados, sociedade civil organizada, e também militantes autônomas, né? Então, neste dia 11 de fevereiro, sábado agora, acontecerá uma grande plenária ampliada para essa construção da parada do 8 de março e de atividades antes e depois, ou seja, né, ao longo da semana. Então, por exemplo, uma atividade que já está confirmada é uma audiência pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal, aí o caso local, né, sobre feminicídio. E, claro, tipificação dos vários crimes cometidos, passíveis de serem cometidos ou cometidos contra as mulheres, até o caso extremo, que é o feminicídio, né? Essa audiência já era para ter acontecido, foi adiada para uma data que não é favorável, porque é uma sexta-feira, logo após o fim do carnaval. Então imagina, né, gente, uma data super difícil, invisibilizada, quase que neutralizada num calendário de um país como o Brasil, que nós sabemos a importância que dá à folia, né? E não dá a mesma importância a, por exemplo, uma audiência pública para tratar de feminicídio. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito, nessa discussão. Eu creio que eu estou só muito cansada. Hoje foi um dia profundamente estressante. Já começou com eu muito indignada com uma movimentação que aconteceu durante o dia, e como eu percebendo, né, como as pessoas elas, de uma maneira geral, às vezes aderem a uma causa, movimento, ação e tal, sem pesquisarem, sem se informarem direito, sem saberem se aquilo é lícito, é justo, se é o melhor de fato para a cidade, para os concidadãos, para as outras pessoas, ou se elas estão sendo cúmplices em roubalheiras, em desvios, em golpes, em corrupção, né? Então, já comecei estressada por causa disso, por causa de uma movimentação que teve, e um monte de inocentes úteis. Tá. Aí eu tentando explicar no meu local de trabalho ou em determinados grupos, né, a minha perspectiva, mas é tão cansativo também, né, gente, porque são processos longuíssimos, complexos, e você vai tentar atualizar uma pessoa ali em 5 minutos, porque ela tá chamando todo mundo para ir para um negócio que ela, sabe, assim, no auê, né? Então essa adesão superficial super me assusta. E como o brasileiro médio é craque nisso, impressionante. As pessoas se satisfazem com a superfície, né? Elas não... Esses dias, vou fazer um parênteses, eu no grupo de pesquisa que eu estou, a gente escrevendo um artigo. Aí eu lembrei de um autor, Althusser, ou Althusser, que foi como eu aprendi quando estava na graduação,
essa pronúncia já abrasileirada, aportuguesada, né? Louis Althusser, ou Althusser, que tem, por exemplo, os aparelhos ideológicos do Estado. E aí eu lembrei desse autor que eu li na graduação. Na graduação, me marcou a beça na época. Falei, nossa, genial, olha só e tal. E depois não li outros livros dele, admito, tal, mas aquele livro havia me marcado muito. Quando eu dei aula, teve disciplinas em que coloquei esse livro, meus estudantes leram esse livro, debatemos em sala de aula e tal, tal, tal. E aí eu lembrei desse livro e comecei a inserir, né, ali, em alguns momentos, a questão da ideologia dos aparelhos de Estado e tal. E aí, o líder do grupo de pesquisa me veio conversar comigo e falou assim, Sheila, eu não sei se você sabe, mas esse autor, ele aderiu ao regime stalinista. E ele não sei quem, não sei quem, não sei quem. Então, às vezes, você utiliza um determinado autor, né, e como que se filia numa dada postura, posicionamento político, sem saber que você está, né, aderindo a essa posição, a esse todo, né, que envolve um autor. Aí eu levei um susto. Eu falei, nossa, eu não sabia que ele era stalinista, né? E realmente, aí recuei e admiti essa falha, essa lacuna na minha formação, né? Eu falei, eu não estudei a história da Revolução Russa como eu deveria, né? E depois a União, né? O regime soviético, todo aquele período, eu realmente, é uma coisa que eu confesso, nunca me debrucei sobre isso, ponto. E na graduação, como eu passei por vários departamentos, assim, eu adorava pegar aulas em outros departamentos, porque eu sempre fui muito apaixonada pela teoria, eu li vários autores sem essa contextualização. Era aquilo, o programa vem com 300 mil autores, às vezes o livro inteiro, às vezes capítulos, e para a aula que vem tem que ler, você chega lá, debate aquele texto, as ideias do autor, e na aula seguinte já é outro, e por aí vai. E você não está necessariamente construindo um corpus, né, coeso, assim, eu conheço todos os estruturalistas, ou eu conheço todos os pós-estruturalistas. Não, você lê uma coisa aqui, lê outra lá, né? Por exemplo, outro autor que eu li, que eu gostei muito, que eu fiquei meio apaixonada e tal, Norbert Elias, que é um sociólogo. Meus estudantes, em algumas disciplinas, leram Norbert Elias. Norbert Elias me apaziguou num determinado aspecto, quando eu li Sociedade dos Indivíduos, né? Nossa, aquilo para mim deu uma chave, uma resposta que eu apaziguou, inclusive não só intelectualmente, emocionalmente. Falei, nossa, agora sim, agora faz sentido, né? O porquê de dadas coisas acontecerem. E recentemente, nunca vi problematizado Norbert Elias. Aí, tô lá numa reunião da partida feminista, ou seja, recentemente agora, 20 de janeiro de 2017, estou lá com as minhas companheiras de militância, de luta, e aí uma delas, que é antropóloga, eu citei o Norbert Elias, porque outra estava pedindo umas indicações de leitura, e aí ela vira e fala, Sheila, mas ele é funcionalista, não gosto muito. Aí eu, como assim? O que é um funcionalista? Aí ela, muito en passant, eu vou resumir assim, como se tudo tivesse uma função, e o Foucault escreveu na mesma época que ele, são contemporâneos, mas o Foucault é muito mais interessante, é um autor muito mais interessante nesse sentido. E eles estão falando das mesmas coisas, eu prefiro o Foucault. Aí eu,
Pronto, sabe assim, outro choque, né? Falei, gente... E eu li o Norbert Elias já na pós, eu já estava no mestrado. Não sei se no primeiro mestrado, na segunda vez que eu entrei no mestrado, não sei. Mas assim, o Norbert Elias, como o Peter Sloterdijk, por exemplo, que é um filósofo de outra nacionalidade, estou falando de alguns autores assim, né, pontuais, eu li já na pós-graduação. Mas sem esse, que talvez seja uma falha minha, sem fazer esse levantamento, né? Ah, ele se filia ao movimento X, assim assado, né? Então, por exemplo, da mesma maneira que há uma crítica muito contundente aos autores marxistas e nem, né, por questões ideológicas, por questões, N questões, nananã, né? Não falta quem critique os autores de influência marxista. Eu estava esses dias lá lendo um texto e aí fui conversar com um colega também e aí ele virou e falou assim, os pós-estruturalistas são muito interessantes. Por quê? Porque toda essa pluralidade, essa multiplicidade de lugares de fala, essa polifonia, né? Ela... sem dúvida, sem sombra de dúvidas, ela dá um salto com os pós-estruturalistas e tal. O perigo é justamente desse atomismo. Então, assim, a pessoa se especializa, tá? O feminismo, um dado, se especializa num dado problema. E é só aquilo como que descolado do contexto mais amplo. E não dá para fazer isso, né? Por exemplo, os pós-estruturalistas que vão defender que tudo é linguagem, não, peraí, gente, aí também já não dá, né? Eu lembro que eu estava conversando, a gente estava participando de uma plenária, na verdade de uma grande reunião, para ver se formava a frente de mulheres de esquerda aqui do Distrito Federal. Aí a gente estava na plenária, era isso. Aí saímos para almoçar. E aí estava eu e eu peguei, né, dando carona para outras companheiras feministas, algumas mais próximas, outras nem tanto. E aí uma delas, não sei por que esse assunto veio à tona, e eu falei, tô lendo agora, né? E me inteirando dessa polêmica em torno dos pós-estruturalistas. E pelo que eu li, o texto que eu estava lá lendo e tal, realmente eu acho que não dá para concordar com o Roland Barthes, por exemplo, que vai argumentar isso, não existe nada fora da linguagem e tal, e isso e aquilo. Até porque o autor que estava fazendo a crítica, a resposta, né, era muito contundente na crítica, das críticas que ele fazia ao Roland Barthes, a outros autores e tal. Aí uma companheira que estava no banco de trás virou e falou assim, não, mas como é que é isso, Sheila? Por que não dá? Existe alguma coisa fora da linguagem? Aí eu falei, olha, eu até determinado momento também me inclinava a concordar que, pelo menos no que diz respeito a um mundo humano, não existe nada fora da linguagem. Tudo é um construto. E esse construto é inevitavelmente perpassado pela linguagem. Mas estou repensando, estou estudando outros autores que se contrapõem a isso. Não tenho uma posição ainda. Eu, Sheila, não sei dizer. Eu estou justamente estudando, investigando um pouco isso. Então eu não tenho, assim, uma conclusão. Aí, não sei. E aí o assunto morreu por aí, né? Mas o que acontece? Infelizmente, inclusive, eu até tinha que retomar essa investigação também. Eu não cheguei a uma conclusão. Esse é um dos problemas, né? Dessa minha dispersão. E de eu amar 1000 coisas e fazer 1,5 milhão de coisas ao mesmo tempo. E aí imagina, uma coisa como essa, por exemplo, ficou largada no meio, tá lá, eu tenho que retomar, né, as leituras e tudo.
Mas eu lembro que eu estava estudando isso, inclusive me preparando para essa seleção de mestrado para a qual eu passei agora recentemente.